Mudando de assunto, já cortando, chegamos no nosso último assunto. Continuando dentro do Flamengo. Continuando dentro do Flamengo, principalmente. Que não aqui só no vai Flamengo. vai Na mídia ser. paulista Do também. Flamengo, pelo amor de Deus, do Flamengo. Que será para você, Davi, é para você. Vitor Pereira, Bom, o treinador português, se explicou. Ele falou o que aconteceu, o fato dele. Eu não estou lá para saber a verdade, o fato dele. Me vem, eu vou dar nome, Chico da Gazeta Esporte, eu tô ansioso pra chamar falar. todos jornalistas cariocas, todos jornalistas cariocas de frouxo, que não tem que falar do Corinthians, que não sei lá o quê, que é todo mundo bunda mole. Ô, meu queridão, aí eu falei, eu respondi a ele, ele não foi nem inteligente para me responder, porque ele não tinha falta. Primeiro, ele é jornalista, ele é torcedor do Corinthians. Segundo, o cara tá indo pro Flamengo, ele não tá indo pro Corinthians. E o jornalista, ele pergunta o que ele quiser aqui na ditadura, para ele ficar, não, ele tem que definir o que eu quero dizer. Parceiro, o Corinthians é passado. Ele cumpriu o contrato dele até o dia 31 de 12 de 2022. Agora ele é do Flamengo. E ele mesmo assim, explicou o que foi o fato dele. Agora, vai ficar com dor de corno, dor de cotovelo? Mídia, principalmente paulista, não tem que fazer. Aí quiseram criar... esqueci o nome da jornalista da Band. Eles proibiram a jornalista de perguntar. Eles não proibiram. Eles mostraram que o Vitor Pereira foi e respondeu. Agora, o cara vai ficar a apresentação dele toda falando sobre o Corinthians. Não, você tem que perguntar como você vai encaixar o Gerson na equipe. Você tem que perguntar como ele vê o Pedro e Gabigol, como ele vê a volta do Bruno Henrique, a volta do Bruno Henrique, que volta no meio do ano, como ele vai trabalhar Pulgar, como ele vai trabalhar o Santos, se ele acha que o Rocha... Eu posso falar? Eu tenho muita coisa para falar sobre o tema. Aí ele quer falar, não, tem que falar do Corinthians. Não, eu tô aqui, Corinthians ó. Não é Corinthians, ele vai eu tô que nem Vanderlei Silva. Eu quero entrar no octógono agora. Calça as luvas, que é com você. Então, olha só, eu vou tentar ser sucinto e rápido para poder, porque assim, eu posso falar muito sobre o tema. Vamos lá. Começando, dentro de uma democracia, você tem o direito de perguntar, mas você tem o direito de não responder. Né? Vamos começar por esse ponto. Para a galera que acha, eu conversei com algumas pessoas no Twitter e falaram, mas não foi o treinador que não quis responder, foi o clube. Realmente, galera, vocês acham que o treinador e o clube não orquestraram o que seria dito? Quando seria dito e como seria dito? Isso é óbvio que sim. Você tem um roteiro. Não. Lógico, outro ponto. Vamos lá, Julinho, eu quero falar rápido, porque tem muita coisa para falar. Diga. Só botar. Não, ok. Só dar um toque. Quando você vai fazer uma entrevista com qualquer pessoa, você pergunta: você quer falar sobre esse assunto? Se a pessoa não quiser, a pessoa não fala e você não entra na pergunta isso. Isso daí acontece, isso é normal até. Lógico, inclusive, o clube como instituição, ele tem o papel de proteger os seus funcionários. E o Vitor Pereira... gente. Eita, aqui ainda não foi não. Mas vamos lá, para não perder o foco. A gente tem pouco tempo, está acabando já a live. O clube tem papel de proteger os seus funcionários. E proteger os seus funcionários é o clube se botar à frente para, dentro de uma pauta, guiar o que será a entrevista. O clube deixou muito claro, a entrevista era sobre o Flamengo. Mas, Davi, não falaram sobre o porquê do Vitor Pereira não renovou com o Corinthians? Falaram antes da entrevista coletiva começar, após a apresentação, onde Braz, Landim, né, Bruno Spindle e o CEO do Flamengo, que eu não me recordo o nome, peço desculpas por isso, apresentaram o treinador, né? Eles fizeram, na verdade, o Vitor Pereira ficou 10 minutos falando sobre o porquê dele não ter renovado com o Corinthians e como isso aconteceu. Ele disse uma ordem cronológica dos fatos. Né? Ele falou sobre tudo detalhadamente. A gente pode aqui ficar falando sobre isso. Demoraria mais tempo, mas vamos lá. Ele veio para o Brasil
para ficar 1 ano, ele e a comissão técnica dele. E por isso que a comissão técnica dele não está com ele no Flamengo. Porque, segundo o próprio Vitor Pereira, eles têm acordos com as suas famílias. O treinador, a comissão técnica, ele não é uma pessoa só. Ele tem uma família, ele tem uma estrutura por trás. Eles moram em outro continente. E eles vieram para o Brasil porque eles não tinham conhecimento do futebol brasileiro, eles só assistiam jogos aqui para olhar jogadores, não para entender como funcionava a parte tática ou competitiva. Vieram para ficar 1 ano. Beleza. O Vitor Pereira, quando saiu do Corinthians, daí gerou maior repercussão. Falou que estava indo por conta de problema familiar, uma doença na família dele, da sogra dele. Aquilo aconteceu naquele momento, né? E ele já tinha falado para o clube que não ficaria. Inclusive, ele deixou claro que o pronunciamento que ele deu foi um pedido do clube paulista para ele fazer, né? Mas ok, ele fez o pronunciamento, aquilo tudo aconteceu. A verdade, como a gente está falando tanto de verdade, ela é mutável também. Na verdade, eu falei verdade, mas eu quis dizer decisões, momentos, né? Naquele momento, o Corinthians não era suficiente para ele mudar os planos dele e deixar de dar apoio para a família dele naquele momento. Após o contrato ter terminado, na verdade o contrato terminou agora só 31. Agora já é 31. Mas ele não estava mais trabalhando no Corinthians, né? Ele já tinha decidido sair do Corinthians. Estava em recesso a equipe. Isso. Após essa decisão, o Flamengo chegou com uma proposta irrecusável, segundo o próprio Vitor Pereira, né? Tanto na parte esportiva quanto para a projeção da carreira do Vitor Pereira. Ele deixou isso muito claro. As competições que o Flamengo disputa, o elenco do Flamengo, ele é algo muito importante para a carreira do Vitor Pereira. Se você do outro lado, você acha que não, você acha que o Corinthians disputa as mesmas competições, lembre-se, dia 7, 8 e 11 nós temos o Campeonato Mundial de Clubes que o Flamengo está disputando. Lembre-se, nas últimas 4 Libertadores, o Flamengo jogou 3 finais, ganhou 2. Lembre-se, o Corinthians não está no mesmo nível competitivo do Flamengo. Então, o Vitor Pereira... Exato. Voltando, eu dei uma descrevida no que aconteceu na entrevista dele, mas eu recomendo. Não fiquem em notícias. Vejam na fonte o que foi dito. Porque isso é mais importante. Aí você vai ver que existiu democracia, como sempre existiu. Você vai ver que o que o Vitor Pereira falou faz sentido. Se você acha que não faz sentido, marca lá a frase que ele falou e me manda. Vamos conversar sobre ela. Mas após o Vitor Pereira ter descrevido isso tudo e o Flamengo ter falado que não falaria mais sobre o Clube Paulista, né, e a vida pessoal do treinador, iria falar de Flamengo, porque os técnicos estão sendo apresentados no Clube de Regatas do Flamengo, vem uma jornalista da Band e faz uma pergunta totalmente infantil. Por que digo infantil? Porque ela tinha acabado de ser respondida. Explicado, né? Ser explicado detalhadamente. Qualquer pessoa entendeu aquilo ali. Me parece que os jornalistas eles querem furos, eles querem induzir que você diga alguma coisa para você falar, não, então tá lá, Vitor Pereira diz que não. Para ter a capa do dia. Ele explicou tudo. Então, assim, após isso, ela quis que ele falasse de novo. Eles queriam conduzir a entrevista falando sobre o Clube Paulista, e não era o foco. E o Flamengo tá certíssimo. Assim como o Brax no Vasco tá certíssimo. Quando na 5ª pergunta sobre que compararam o Flamengo ao Vasco, ele falou, gente, vamos parar de falar do rival, vamos falar sobre o Vasco. Beleza, ele viu a entrevista. Eu não vou entrar dentro do Corinthians para perguntar sobre o Palmeiras, sabe? Vão me tirar de lá. Sabe? Eu não vou entrar no Corinthians ou no Palmeiras com a camisa do rival. Vão me tirar de lá. Ah, mas dentro de uma democracia eu posso usar qualquer coisa? Pode, mas eu não posso chegar na casa da minha namorada e abrir a geladeira dela e comer o que eu quiser. Sabe? Existe uma coisa chamada respeito. Bom senso. E bom senso, exato. Existe uma coisa chamada entender onde você está, entender o contexto, respeitar o que a pauta. Ali era nítido que ele ia responder, tanto que ele falou 10 minutos sobre aquilo. Né? E foi muito bem. Para as pessoas, porque as pessoas queriam lacrar. E foi muito bem, como o Alan falou. E foi muito bem, sabe? Mas a gente tem que entender. O que está acontecendo, na verdade, juntou também a mídia, né? Principalmente essa mídia paulista, no caso, é que, na verdade, estão
Então deixaram, nesse caso com a entrevista junto ao Vitor Pereira, eles deixaram o futebol de lado e quis focar mais na fofoca. Criar o burburinho. Porque foi o que foi dito aqui no começo, quando entramos no assunto Vitor Pereira. As perguntas deveriam ser direcionadas sobre Flamengo. Como encaixar os atletas, como é que seria um esquema tático, como é que faria isso, como é que faria aquilo. E Corinthians é página virada, acabou. Mas sim, é lógico que ele tinha que falar sobre a saída do Corinthians. Isso teve uma repercussão muito grande. Falaram sobre o caráter dele. Falaram que ele era mentiroso. Então, óbvio que ele tinha que falar. Mas, gente, ele falou. Antes das perguntas, o próprio Flamengo abriu esse diálogo e ele falou sobre o Corinthians. Ele explicou as decisões dele. Então, cara, o que não foi respondido? Se alguém tiver uma pergunta que não foi respondida, manda aqui. Sacou? Porque provavelmente está dentro da coletiva, está dentro do que ele falou. As perguntas que os repórteres fizeram, inclusive que eu li depois no Twitter, eu queria perguntar essa e aquela pergunta ali para o Vitor Pereira. As respostas já estavam dentro da coletiva. Já tá lá. Tá? Eu me pergunto, você jornalista, você que tem diversos seguidores, você viu a entrevista? Se você viu, você entendeu, você prestou atenção, o que está acontecendo com a nossa sociedade? Tá? O que está acontecendo com essa mídia? Que a gente está falando aqui sobre quase um crime passional do goleiro Rossi, que a gente tem que averiguar isso daí, ver direitinho o que aconteceu. Sim. Mas a mídia paulista está sendo passional. Totalmente passional. O que está acontecendo? O que vocês querem? Eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês. Tá? Vocês falam em democracia, vocês cobram muito das pessoas, muitos dos jogadores, muito do Flamengo, ou de quem estiver no topo, né? Então é o seguinte, abre uma live e conversa com os seus seguidores, porque 90% das publicações, dos comentários nas suas publicações, são contra o que vocês estão falando, tá? Então abre o diálogo com o povo, vê se o povo concorda com o que vocês estão falando, tá? E deixa o povo falar, me chama para conversar, para dialogar com educação, com respeito, porque isso vai sempre existir, tá? Eu nunca vou faltar com respeito. Se eu faltar com respeito, é para proteger alguém, tá? Porque aí, eu acho que se eu ver você, Rossi, batendo na tua esposa, eu vou te tirar aí do Flamengo, eu mesmo vou te tirar do Flamengo, querido, tá? Não. Mas coitado do Rossi, coitado, entre aspas, vamos ver o que aconteceu. Coitado no sentido de vamos ver o que aconteceu. É melhor não falar nada, senão vai ter cancelado.